Disseram que o casamento faria de você um homem de verdade, que ele traria respeito, estabilidade e propósito. Mas o que ninguém contou é que esse contrato de amor virou na prática um acordo de risco, e o prêmio raramente compensa. Hoje, mais da metade dos homens com menos de 35 anos já desistiu oficialmente de casar. Não é medo, é cálculo. Eles entenderam que o sistema não joga a favor deles. Porque o casamento moderno não é sobre amor, é sobre controle, obrigações legais e perda de liberdade. E quando as consequências são financeiras, emocionais e até jurídicas, a pergunta muda. Por que se arriscar num jogo onde as regras já foram escritas contra você? O que aconteceu com o ideal de parceria? Quando o respeito virou cobrança? E por que tantos homens estão escolhendo a solidão em vez de um contrato que pode custar tudo? Antes de responder, precisamos olhar de perto como o casamento deixou de ser uma promessa e se tornou um aviso. Disseram que o casamento faria de você um homem de verdade. Pintaram um quadro de estabilidade, respeito e uma vida construída sobre bases sólidas. Mas para um número crescente de homens, essa imagem é ativamente enganosa. Em vez de fazê-los se sentirem homens de verdade, o casamento, na maioria das vezes, deixa muitos se sentindo falidos, ansiosos e, ironicamente, solteiros após um divórcio doloroso. Então, o que está acontecendo? Por que tantos homens estão desistindo? Aqui está um número que pode te surpreender. 57% dos homens adultos com menos de 35 anos dizem que não pretendem se casar nunca. Pense nisso por um segundo. Mais da metade. Não se trata de fugir da responsabilidade ou de medo de crescer. Há algo muito mais fundamental em jogo aqui. Motivo 1. O abismo financeiro. É porque o contrato, que chamamos de casamento, mudou fundamentalmente. E os homens, bem, eles finalmente leram as letras miúdas, analisaram os termos e condições. E, francamente, muitos deles estão dizendo não obrigado. Não estou aqui para criticar o amor, mas o casamento, hoje em dia, não se resume apenas a esse vínculo emocional. É também uma fusão legal, um acordo vinculativo com sérias ramificações financeiras e pessoais. É uma aposta, e os riscos são incrivelmente altos. Esta noite, vamos analisar 9 razões cruas e diretas pelas quais mais homens estão abandonando o altar. Vamos começar pelo principal: dinheiro. Para muitos homens, o casamento se transformou em uma potencial catástrofe financeira. O custo médio de um divórcio litigioso ultrapassa os $15 mil apenas em honorários advocatícios, e isso é só o começo. O homem comum pode facilmente perder metade de seu patrimônio líquido em um único ano. Você deve estar pensando, e os acordos pré-nupciais? Aqui está o problema. Os tribunais podem, e de fato o fazem, anulá-los. Se o sistema consegue tirar uma parte tão imensa de alguém como Jeff Bezos, $38 bilhões, que chance temos nós, meros mortais? Não se trata de ganância, trata-se de gestão básica de riscos. Eles não estão evitando o compromisso, estão evitando a falência. Motivo 2. A suspensão da liberdade. No fundo, a maioria dos homens teme abrir mão do direito de construir a própria vida, de manter sua identidade individual e autonomia. O casamento adiciona instantaneamente uma camada densa de tomada de decisões conjuntas a praticamente tudo. Estamos falando das coisas importantes, mas também das micronegociações do dia a dia. Pesquisas mostram apenas 21% em apenas 18 meses. Essa claustrofobia crescente alimenta a temida conversa "sinto-me preso". Se as chances de perder a liberdade pessoal são de jogar uma moeda para o ar, muitos perguntam por que jogar a moeda. Motivo 3. A falta de respeito. Um casamento sem sexo é frequentemente um sintoma de um problema mais profundo, uma profunda falta de respeito. A frequência sexual cai impressionantes 45% já no primeiro ano. Mas não se trata apenas de sexo.
O renomado Instituto Gottman relata que expressivos 70% dos homens divorciados se sentiram cronicamente desrespeitados. Espera-se que eles sejam o provedor, o faz-tudo dedicado, mas suas próprias necessidades emocionais e desejos são constantemente colocados em último lugar. Quando o respeito se dissipa, o casamento começa a parecer menos uma parceria e mais um trabalho interminável, sem remuneração adequada. Abandonar esse tipo de acordo é um ato de amor próprio. Motivo 4. O fantasma do divórcio no passado. Aqui está um fator poderoso, muitas vezes ignorado: o trauma geracional. Uma grande parte dos homens mais jovens cresceu vendo seus pais recolherem a mala e enfrentarem batalhas agonizantes pela guarda. De acordo com o CDC, filhos de pais divorciados têm 2 vezes mais chances de evitar o casamento. Se a sua memória mais marcante do casamento é a tensão e a amargura de um tribunal, a ideia de retornar voluntariamente a esse ambiente parece pura insanidade. Eles viram as consequências e estão fazendo uma escolha consciente para se protegerem de repetir um ciclo que conhecem muito bem. É crucial reconhecer: nem todo casamento termina em desastre, mas essas histórias felizes são cada vez mais a exceção, não a regra. As realidades estatísticas que estamos discutindo são mudanças sistêmicas. Enquanto a instituição do casamento não oferecer termos mais equitativos e melhor proteção, podemos esperar que cada vez mais homens desistam. Motivo 5. Alma gêmea versus saturação de apps. A cultura pop prometeu a alma gêmea mítica. Então surgiram os aplicativos de namoro, prometendo um banquete infinito de opções. O que você obtém? Paralisia da escolha. Impressionantes, 62% dos usuários se sentem sobrecarregados pela enorme quantidade de opções. Quando o parceiro perfeito está sempre a apenas um deslize de distância, a ideia de fazer um voto de compromisso para a vida toda com a pessoa real parece incrivelmente prematura. Eles estão presos em uma audição interminável para um papel que pode nem existir. Motivo 6. O desequilíbrio na carga mental. Aqui está a fonte de imenso atrito. O trabalho cognitivo. Não é sobre as tarefas físicas. É o esforço mental pesado, o planejamento, a memória, a antecipação. Embora mudanças sociais estejam acontecendo, as mulheres ainda carregam em grande parte o peso dessa carga mental invisível. E quando as coisas não são feitas, os homens são culpados por não lerem mentes. Esse fluxo constante de críticas sutis começa a parecer menos uma parceria e mais a criação de um adolescente. Para muitos, evitar o casamento é fugir dessa forma específica e insidiosa de desequilíbrio. Motivo 7. A ascensão da vida de solteiro rico. Homens casados ganham mais, mas crucialmente ficam com menos. Homens solteiros e sem filhos economizam quase o dobro da taxa de seus pares casados. Eles viajam mais, relatam níveis de estresse menores e investem em si mesmos. Antigamente, o casamento era a principal forma de se ter companhia e refeições consistentes. Mas hoje, você pode satisfazer metade dessas necessidades com uma assinatura do Amazon Prime, um aplicativo de namoro decente e uma aula de salsa. Os benefícios percebidos do casamento foram superados pela conveniência e liberdade da vida de solteiro moderno. Motivo 8. A defasagem legal. O direito de família, em muitos aspectos fundamentais, parece completamente preso em 1950. As fórmulas de pensão alimentícia e as decisões sobre a guarda ainda se baseiam em pressupostos ultrapassados. E, talvez o mais assustador, as leis sobre violência doméstica podem permitir que um homem seja expulso de sua própria casa com pouco mais do que uma acusação antes do devido processo. A reforma é glacial. Para eles, o casamento não é apenas uma aposta, parece um jogo de roleta russa. Motivo 9. A identidade exige uma reformulação. O casamento, independentemente da época, exige uma reformulação.
Se você se casa mais tarde, já construiu uma vida, cultivou sua identidade. Muitos homens temem que a pessoa que se esforçaram para se tornar, o indivíduo independente e autossuficiente, seja absorvida, diluída ou até mesmo perdida por completo em uma identidade conjunta que se assemelha menos a uma parceria amorosa e mais a uma fusão que deu errado. Evitar o altar significa recusar-se a apostar o eu de que você finalmente gosta no altar da tradição. A mensagem central é clara: o amor ainda é o objetivo, mas o contrato, a instituição do casamento, como está atualmente, é o problema. Enquanto não oferecer as mesmas proteções legais, a mesma flexibilidade emocional e o mesmo respeito cultural que exige dos homens, a resposta continuará sendo um educado, porém firme, obrigado, próximo. Eles não estão sendo cínicos, estão sendo pragmáticos. Se você está indeciso, avalie os riscos, sem se desculpar ou se envergonhar. E se você é um dos milhões de homens que silenciosamente decidem que a vida de solteiro, com todas as suas liberdades, supera um contrato quebrado e injusto, saiba disto: você não é imaturo. Você está apenas fazendo uma escolha racional para o seu próprio bem-estar. Deixe um comentário abaixo com a sua opinião. Eu leio todos. E se você valoriza análises sinceras, inscreva-se no canal para mais conteúdo. Mantenha-se firme, continue aprendendo e mantenha os seus padrões elevados.